pessoal, tudo bem? Mais uma aula aqui, agora nós vamos falar novamente da timeline, porém falando da janela Tools e também de algumas ferramentas na timeline que a gente usa para nossa edição. A janela Tools é essa janelinha aqui, aqui estão as ferramentas que a gente usa na nossa edição. Não precisamos de usar todas, na verdade a gente usa poucas ferramentas aqui, mas nós vamos falar para que serve e quais são as principais. Bom, vamos começar por essa daqui, e a gente já falou dela, é a ferramenta Selection Tool. Traduzindo, é a ferramenta de seleção, que no atalho é a letra V. Então sempre que você clicar V no teclado, você vai vir para essa ferramenta aqui. O que ela faz? Ela arrasta os clipes para qualquer lado, para cima, para baixo ou para os lados. Vou diminuir aqui a minha timeline dando um menos no teclado, beleza? Ela arrasta para qualquer lado e dependendo do lugar onde essa ferramenta estiver, ela assume um formato diferente para fazer uma função diferente. Então, por exemplo, se eu chegar aqui, ela assumiu essa posição para eu diminuir. Se eu chegar aqui, também assumiu essa posição para eu diminuir. Ou se eu chegar aqui, eu aumento da mesma forma aqui e da mesma forma no áudio, beleza? Se eu arrastar essa ferramenta, ela seleciona tudo o que eu enquadrar aqui e arrasta tudo de uma vez, beleza? Vou colocar aqui mais um vídeo, vou diminuir esse vídeo aqui, só para mostrar essa seleção. A partir do momento que esse quadrinho vai tocando os clipes, ele vai selecionando. Ó, continuei, pegou ali o vídeo de cima, agora pegou o vídeo de baixo. Cliquei, segurei, arrastei, ele mexe tudo junto. Isso pode ser feito às vezes numa timeline grande. Às vezes eu tenho uma timeline gigante, cheia de coisa, né? Às vezes acontece, ó, eu vou colocar um vídeo aqui, de novo um outro pedaço de vídeo aqui. Eu pego esse áudio, dupliquei para ele para cá. Quando eu tenho uma timeline grande, eu posso clicar em tudo e arrastar tudo da mesma forma. Se eu selecionar tudo e vir aqui, eu aumento e diminuo todos os clipes de uma vez só. Beleza? Então essa, na verdade, é a ferramenta mais usada. Com certeza é a mais usada. Depois tem essa ferramenta aqui, que é a ferramenta de seleção também, só que ela seleciona toda uma pista. O atalho dela é a letra A. Então, quando eu clicar com ela, eu seleciono todos os arquivos da timeline e arrasto para onde eu quiser. Se eu clicar no teclado Shift junto com essa ferramenta, ó, ela tinha duas flechinhas e agora tem uma só. Quando ela tem uma flechinha só, eu seleciono uma pista de cada vez, mas uma pista inteira, certo? No caso desse clipe aqui, a gente tem que prestar atenção que ele é um clipe que veio com áudio, então ele está linkado com esse áudio. Por isso que esse áudio ficou selecionado. Ó. Sempre que eu clicar nesse áudio, ele seleciona o vídeo. Sempre que eu clicar nesse vídeo, ele seleciona o áudio. Então, assim marca todos os arquivos e com o Shift eu seleciono uma pista inteira de cada vez, certo? Se eu quiser selecionar tudo que está atrás, aqui eu tenho uma outra ferramenta que é o Track Selection Backward Tool. Aí eu tenho que vir aqui com o mouse, clicar aqui e aí ó, eu clico para trás, seleciono tudo que está para trás para arrastar também. Na prática a gente vai ver como que isso pode ser bastante útil. Essa ferramenta aqui é a Razor Tool, é uma gilete que serve exatamente para cortar uma mídia. No teclado ela é a letra C, tá vendo ali? Então, ó, eu estou aqui com a Selection Tool, que é a letra V, cliquei em C, virou uma giletinha. Está marcada de vermelho porque não tem nenhum clipe para ela cortar aqui. Quando eu chego em cima de um clipe, ele me dá ali um sinalzinho de onde vai cortar e eu corto, dividi o clipe em dois. Vou digitar V no teclado novamente com a Selection Tool para te mostrar que esse clipe virou dois clipes. Ó, vou pegar esse clipe aqui que está linkado com áudio. Vou clicar C no teclado novamente, Razor Tool. Agora, quando eu clicar, ele vai cortar os dois, porque estão linkados. Se eu tiver várias pistas de vídeo e de áudio juntas e quiser cortar tudo de uma vez só, eu clico Shift C. Eu clico C
e depois clico o Shift. Aí aparece duas diletinhas e eu corto tudo de uma vez só. Vou ampliar aqui com mais no teclado. Você percebe que tudo foi cortado, ó. Vou pegar aqui agora com a Selection Tool, arrastar e arrastar tudo para você ver que foi cortado. Cortar é uma das coisas que mais se usa numa edição. Por isso que essa ferramenta ela não é usada dessa forma. Por quê? Quando a gente foi na aula passada lá nos atalhos, lembra que eu configurei aquele comando Add Edit como Ctrl K? Ele serve exatamente para isso. Eu escolho o ponto exato que eu quero cortar. Vamos supor aqui, ó, eu quero cortar essa mulher nesse ponto aqui. Eu venho no teclado e dou Ctrl K e cortou. É muito mais prático você fazer dessa forma. Separa onde você quer e dá Ctrl K. E aí como funciona? O Ctrl K, ele vai cortar sempre o que estiver selecionado aqui. Se aqui não tiver selecionado, esse áudio não tiver selecionado, ele vai cortar aqui só o vídeo, certo? Ó, aqui agora ele só vai cortar de novo só esse aqui, porque só aquele que está selecionado. Se eu selecionar esses dois, vai cortar os dois. Porém, se eu selecionar com a Selection Tool, ele vai cortar só o que eu marquei com a Selection Tool. Ó, cortou só esse, mesmo o de baixo estando marcado. Tá vendo? Ó, vou vir aqui, ó. Aqui tem 2 áudios e 3 vídeos. Todos, vou deixar todos marcados aqui. Porém, marquei só esse, ele vai cortar só esse. Beleza? Então, Ctrl K para fazer corte, ele vai cortar em todas as pistas que tiverem marcado, ou se algum clipe tiver selecionado, ele vai cortar somente aquele clipe. Mas, se nada tiver selecionado, ou uma coisa ou outra tiver selecionado, e eu mesmo assim quiser cortar tudo, aí eu dou Ctrl Shift K no teclado e corta todos os clipes de uma vez só. Isso é muito usado. Ctrl K e Ctrl Shift K é um dos comandos mais usados e que substitui a Razor Tool. Então é por isso que eu estou falando que muitas vezes a gente não usa essas ferramentas porque a gente tem atalhos que nos levam para essas ferramentas ou atalhos que fazem os comandos que essas ferramentas poderiam fazer. Beleza? Vou voltar aqui nessa ferramenta que eu não falei para explicar essas duas aqui. Primeiro, a Rate Stretch Tool. Antes eu preciso te explicar o seguinte. Vou apagar todos esses arquivos aqui. Vou pegar só esse pedacinho da mulher correndo, crescer tudo para um lado, crescer tudo para o outro e botar ela aqui. Quando eu clico com o botão direito em cima de um clipe, me aparecem várias opções. Eu quero explicar esse comando aqui, Speed Duration, que aqui não tem o atalho, mas eu já sei que é Ctrl R. Quando eu seleciono um clipe e aperto Ctrl R no teclado, aparece essa janelinha. E essa janelinha serve para configurar a velocidade e a duração de um clipe, certo? Então, por exemplo, esse clipe é uma mulher correndo que está na velocidade de 100%. Se eu colocar aqui esse clipe com uma velocidade de 200%, vai ficar com a metade do tamanho, porém o dobro da velocidade. Ó. Ela correu mais rápido. Vou dar um Ctrl Z. Agora voltou para 100%, vou dar Ctrl R de novo. Percebe que ela estava com 4 segundos e 28 frames. Se eu colocar 200%, foi exatamente para metade. 2 segundos e 14 frames. Se eu botar 400, foi para 1/4 do tamanho. 1 segundo e 7 frames. E agora ela vai voar. Ó. Certo? Saiu correndo a mulher. E o contrário, se eu colocar uma velocidade menor do que 100%, ela vai fazer um slow. Ela vai ficar bem mais lenta. Ó. Andando devagar, beleza? Essa é uma configuração de velocidade que a gente faz aqui no Ctrl R. Eu só estou explicando isso para a gente entender como funciona essa ferramenta aqui. Vamos supor então que eu tenho essa mulher aqui, certo? Tenho aqui, vou marcar aqui, ó, I, ó, vou colocar esse pedacinho aqui, vou pegar esse outro aqui, também vou marcar I, ó, vou colocar aqui do lado. Essa mulher aqui, eu vou voltar com ela para 100%, né? E beleza.
Vamos supor que eu quero encaixar essa mulher aqui dentro. Vou aumentar aqui com mais o teclado. Aumentei. Eu quero encaixar essa mulher aqui dentro desse espaço, essa mulher correndo, mas eu não quero cortar. Não quero cortar nada dela. Eu quero que ela tenha uma aceleração de velocidade suficiente para ela ficar mais rápida e se encaixar nesse tempo aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou usar essa ferramenta Rate Stretch Tool, que é o R. Então quando eu clico R no teclado, eu venho para essa ferramenta aqui. Quando eu chego aqui na borda do clipe, ele fica com esse formato e eu vou arrastando e ele vai dando uma aceleração para o clipe em relação a esse tempo aqui. Ou seja, diminuiu o tempo, mas está vendo esse triângulozinho aqui pequenininho? Significa que é o primeiro frame do início do clipe. Continua aqui, ou seja, não cortei nada. E eu dei aqui com essa ferramenta um fast, uma aceleração de 134%. Ainda não cabe aqui. Vou vir para cá, vou puxar. Ó, agora ele está com uma aceleração de 281%. Agora cabe aqui certinho, só que a mulher vai estar bem mais rápida. Beleza? Essa é a Rate Stretch Tool. Vou tirar essa mulher daqui para a gente entender uma outra coisa. Ó, vou juntar esses dois takes aqui, beleza? Vou diminuir um pouquinho mais esse aqui para eu explicar uma outra ferramenta, que é essa aqui, Rolling Edit Tool, que é a letra N. Isso serve para mudar o ponto de corte do vídeo. Quando eu venho com essa ferramenta N e paro aqui no meio do corte e arrasto, o que eu estou fazendo? Olha lá em cima, ó, eu estou aumentando para cá, estou aumentando o clipe da gaivota e diminuindo o clipe da mulher. Mesma coisa aqui, ó. Agora eu diminuí o ponto final da gaivota e aumentei da mulher aqui. Beleza? Essas daqui e também essa eu não vou falar agora, são ferramentas mais avançadas e vamos ter uma aula só sobre os titles e também essas ferramentas. Beleza? E essa ferramenta aqui é a Hand Tool. Ela serve para você navegar entre a timeline. Às vezes, como eu já expliquei, você tem uma timeline muito grande, você tem que procurar um takezinho ali dentro. Você pode pegar essa hand e ir arrastando a timeline para ver tudo que você tem lá dentro. Da mesma forma, ela funciona aqui em cima, na janela Program. Às vezes eu tenho que fazer, por exemplo, eu tenho que mexer em algum objeto, uma animaçãozinha que eu vou fazer pequenininha, eu preciso de ampliar isso aqui para eu enxergar melhor. Então vamos supor que eu coloque isso aqui em 75%. Tá vendo? Ampliei muito a imagem. E aí para eu navegar nessa imagem, eu posso usar a Hand Tool também. Eu posso ampliar bastante isso aqui, ó, e navegar com a mão com a Hand Tool. Beleza? Vamos voltar para Fit. Agora vamos parar um pouco de falar sobre as ferramentas, sobre a janela Tools, para falar de outros comandos importantes aqui dentro. Vou voltar com essa mulher correndo para cá, para a gente entender uma coisa. Vou apagar esses áudios aqui. Beleza. Quando eu quero deletar algum clipe, basta eu clicar e digitar Delete no teclado, certo? Apagou e ficou aquele espaço vazio ali. Se eu quiser juntar esses dois clipes e apagar esse espaço vazio, eu posso clicar com o botão direito e clicar em Ripple Delete. Mas não preciso de fazer dessa forma. Eu posso simplesmente clicar no espaço vazio e deletar novamente no teclado, que já apaga. É mais rápido e mais prático, certo? Então, novamente, ó, cliquei aqui, deletei, apagou o espaço vazio e juntou. Dei 2 Ctrl Z aqui. Ou, se eu quiser deletar isso aqui, já sabendo que eu quero juntar isso aqui, eu digito no teclado Shift Delete. Aí ele vai apagar e juntar ao mesmo tempo. Beleza? Não precisa de ficar decorando isso não. Eu sei que é muita coisa. Na prática a gente vai absorver tudo isso. Pode ficar tranquilo. Vou dar Ctrl Z novamente para a gente ter mais alguns cortes aqui. Quando eu quero navegar entre os cortes, se eu quiser ir para frente, eu vou clicando a flechinha para baixo no teclado e eu vou navegando entre os cortes, certo? Se eu quiser voltar nos cortes, eu vou na flechinha para cima, beleza? Isso é
muito utilizado também, muito mesmo. Vou colocar um áudio aqui e vou fazer uns cortes no áudio também. Ó. Vou selecionar e dar Ctrl K em alguns lugares para cortar só o áudio. Ctrl K com ele selecionado, está cortando só o áudio, beleza? Bom, eu falei que flechinha para baixo eu navego nos cortes, eu estou indo em todos os cortes de áudio e de vídeo, e para cima eu vou para lá. Isso só nas pistas que estão marcadas. Então, se eu desmarcar a pista de áudio, eu só vou agora navegar pelas pistas de vídeo. Se eu tirar a pista de vídeo e deixar de áudio, agora eu só vou navegar entre as pistas de áudio. Porém, se eu tiver várias pistas de vídeo, várias de áudio, umas marcadas e outras sem marcar, e eu quiser navegar por todas, eu clico Shift para cima, vou navegar entre todas, ou Shift para baixo, eu também vou navegar entre todas, beleza? Da mesma forma que no Source, as flechinhas para o lado, eu ando frame a frame, um frame de cada vez para frente, ou flechinhas para trás, um frame de cada vez para trás. E se eu clicar Shift flechinha para frente, eu vou 5 frames para frente, ou Shift flechinha para trás, eu vou 5 frames para trás. No meu, está andando de 10 em 10 frames. Você pode ver aqui no marcador que está 10 frames de cada vez, porque eu configurei assim lá nas preferências, beleza? Quando eu quero chegar um clipe para frente, vou diminuir aqui para você ver, ó. Quando eu quero chegar esse clipe aqui para trás, frame a frame, eu digito Alt, flechinha para trás, ele está andando um frame de cada vez para trás. Ou Alt, flechinha para frente, ele está andando um frame de cada vez para frente. Às vezes, eu também estou com uma timeline muito grande, com muita coisa, então, por exemplo, pode ser difícil de eu chegar um clipe para cima ou para baixo sem acontecer isso aqui, por exemplo. Às vezes eu posso, sem querer, andar um pouquinho para um lado e para o outro e errar. Então, para evitar de eu ter que ficar chegando um clipezinho assim manualmente para cima, eu tenho também o comando que é Alt, flechinha para cima. Eu chego o clipe para cima, Alt, flechinha para baixo, eu chego o clipe para baixo. Mesma coisa com o áudio. Alt para baixo, vai para baixo, Alt para cima, vai para cima. Beleza? Em Alt eu já falei que é para marcar entrada e saída, e eu navego na entrada e na saída com o Shift I e o Shift O. Aqui eu limpo, Clear In and Out. O M eu também já falei, que são as marcas da timeline, que você pode configurar da mesma forma que o no Source. Eu acho que já tem informação suficiente para a timeline, bastante coisa, fica tranquilo. Tudo isso nós vamos usar no trabalho prático, a prática é mágica e eu vou comentar novamente sempre que usar, inclusive outros comandos e outros atalhos que a gente não falou aqui. Esse início é assim mesmo, muita informação, mas com o tempo a gente vai criando intimidade e tudo vai ficar mais tranquilo, beleza? Valeu, até a próxima aula, um abraço, tchau!